Escolhidos do mais tradicional. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui no canal do Alvinegro, como a gente faz todos os dias e jamais vamos deixar de fazer, né? Falar de Botafogo, que afinal o propósito do canal é esse, trazer informações e notícias relevantes sobre o nosso glorioso. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre essas últimas contratações, né, do Botafogo. A janela fecha hoje, a janela de transferências internacionais. O Botafogo hoje anunciou a contratação para julho, né? Contratação do ponta esquerda Diego Hernanes. Vou falar sobre ele, vou trazer detalhes aqui sobre esse jogador e também falar um pouco sobre essas últimas contratações, Júnior Santos, né, e Matias Segovia, que assim se encerra, né, as contratações internacionais nessa primeira janela. E aí, pessoal, eu vou falar aqui também rapidamente com quem chegou aqui nesse vídeo, não conhece o canal, está aqui pela primeira vez. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Moisés Domingues e eu já quero fazer aquele convite, né? Gostar do conteúdo, não se esqueça, né? Dá aquela força, se inscreve aí no canal. Assim você estará sempre por dentro, né? Atualizado sobre tudo que acontece no nosso glorioso Botafogo. Bom, pessoal, e hoje saiu a informação que Diego Hernanes finalmente será jogador do Botafogo. Porém, a chegada do reforço ao Botafogo acontecerá somente na segunda janela de transferências desse ano, né? A informação veio pelo jornalista uruguaio Matias Torres e foi confirmada também pelo site do GE. E de acordo com o site do GE, né, valores giram em torno de 2 milhões e 200 mil dólares, né, em reais, totalizando aí mais ou menos 11 milhões e 100 mil reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Porém, ele continua, né, no atual clube dele, o Montevideo Wanderers, até o fim do campeonato uruguaio, né, o torneio chamado Apertura, que termina em 13 de maio. O Botafogo queria Diego Hernanes, né, ainda hoje. O objetivo do Botafogo era ter ele nessa primeira janela. E o atual clube dele, né, o Montevideo Wanderers, não aceitou negociar para agora, já que o time, né, eles acreditam que ainda dá para ser campeão, né, do torneio deles, que termina em maio, por isso quer contar com o jogador. Portanto, né, o jogador vai chegar ao Botafogo em maio, né, depois que terminar lá o campeonato deles, o campeonato uruguaio. Mas a janela de transferência só abre em julho, né, a partir do dia 3 de julho, se encerra em agosto, né? E quando ele chegar em maio, ele vai apenas treinar, ele vai poder treinar, né, no Botafogo, se ambientar, né, conhecer o trabalho do Luiz Castro, conhecer os companheiros. E falando mais um pouco sobre esse jogador, né, o Diego Hernanes, uruguaio de 22 anos, tem 1,75 m de altura e atua pelo Montevideo Wanderers, né, do Uruguai. Na atual temporada são 8 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele foi convocado também para a seleção uruguaia, mas ainda não tem números, né, porque ele ainda não entrou em campo, né, com a camisa da seleção uruguaia. É um jogador que atua pelo lado esquerdo, vai muito além de fundo para fazer cruzamentos, tem um drible, tem uma certa velocidade, né? Tem um bom passe, uma boa visão de jogo, chuta bem de fora da área. É um bom jogador, cara. Eu gostei dessa contratação, eu queria muito que ele viesse para agora, né? Mas infelizmente não foi possível, mas é um bom jogador. Eu acredito que ele vai agregar muito esse time do Botafogo, porém temos que aguardar, né? Para a gente ter uma opinião melhor sobre esse jogador, né? Obviamente a gente tem que aguardar ele vestir a camisa do Botafogo e ver, né, ele atuando em campo. Isso acontecerá somente a partir de julho. E que ele acrescente, né, ofensivamente a esse time do Botafogo, que tem carecido, né, de inspiração, né, daquele algo a mais pelo lado esquerdo, que desde a saída do Jefinho a gente não tem visto, né? O Botafogo pelo lado esquerdo tem sido muito pobre em termos de criação, de velocidade, de drible, né? Do 1 contra 1, né? Daquela quebra de linhas. E também, né? A gente precisa que o Luiz Castro não faça com que esse jogador
Nem ele, nem outros jogadores que vem caindo de produção, né? Que o Luiz Castro não prejudique o futebol desse jogador, né? Que ele coloca esse jogador em campo de acordo com as características dele, que o Luiz Castro consiga extrair o máximo, né, do que esse jogador pode render, porque a gente vê que tem muitos jogadores do Botafogo caindo de produção, e o Luiz Castro tem aquele esquema fixo, né, que ele não muda de jeito nenhum, não importa quais são os jogadores, não importa quem esteja em campo. Isso faz com que o rendimento dos jogadores caia muito, porque ele não bota o time de acordo com a característica de cada jogador, e sim de acordo com o esquema que ele é adepto e que não abre mão, né? E é isso que a maioria de nós também criticamos no Luiz Castro, né? Que ele possa corrigir essa teimosia dele. E aí nessa janela, o Botafogo investiu aproximadamente 20 milhões de reais, né? Nessas últimas 3 contratações. Júnior Santos, Matias Segovia e por último, né, o Diego Hernandes, que eu já falei aqui bastante sobre ele, né, nesse vídeo. Que foram 11 milhões e 100 mil, né, somente no Diego Hernandes. O Botafogo investiu 7 milhões e 600 mil no Matias Segovia e 1 milhão e 300 mil no Júnior Santos. E lembrando que a janela de transferências interna, né, aqui no Brasil, ela está aberta até o dia 20 desse mês de abril, né? E o Botafogo pode negociar jogadores aqui no Brasil até essa data. Então vamos ver, né, pessoal, se pode pintar mais alguém aí, né, algum jogador que o Botafogo acha interessante contratar, que na minha opinião existem ainda lacunas nesse elenco. Na minha opinião, a gente precisa muito também de um centroavante para fazer sombra para o Tiquinho, né? O Matheus Nascimento ainda não é esse jogador para essas competições que a gente tem pela frente. Na ausência do Tiquinho, né, entra quem? É uma séria lacuna aí que o Botafogo não conseguiu preencher. E aí a gente também não pode esquecer, né, que o Luiz Castro disse que irá rodar o elenco. Falando do Júnior Santos, né, que bateu o desespero no Botafogo e trouxe ele de volta. E será, né, o nosso titular até a segunda janela. Pelo menos, ainda bem, né, que o Botafogo conseguiu trazer ele, né. Para a ponta esquerda, né, cara, a gente vai ter que ir com o que a gente tem, torcer para que os jogadores que tem disponíveis eles evoluem, né, melhorem de rendimento. Caso do Luiz Henrique e do Vitor Sá, né, que já se lesionou de novo, né, cara, impressionante. É isso, pessoal, são esses que a gente tem até a segunda janela. Que quando abrir a segunda janela, o Botafogo poderá contar, né, com essa nova contratação, o Diego Hernandes para a ponta esquerda. É isso, pessoal, isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre essas contratações, sobre tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Deixa o like se não deixou o like ainda, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e compartilha esse vídeo aí para os botafoguenses que vocês conhecem. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e eu não me esqueço nunca que nós somos o Botafogo e nada mais.